Tá bom, senhor Raimundo. Então aí a história, pode ir lembrando e pode ir falando, se o senhor for lembrando de algum detalhe, alguma coisa, né? Pois é. A gente faz assim, agora, vamos fazer assim, vamos parar agora para Lio, aí volta, aí vai até Francisco Soares, depois o senhor fica se lembrando de alguma coisa aí que volta novamente para o senhor, tá bom? Lio, e Oi. complementa aí as palavras do senhor Raimundo. Pronto. Fica à vontade. Ele disse que a primeira casa foi a de Antônio Oliveira, foi? Muito bem. Aí começou a fazer em casa, já se vai, e havendo missa todos os meses, e então, aqui que já pertencia para Pau dos Ferros nessa época, então daí passou a povoado, aí já era povoado de Rafael Fernandes. Não, povoado de Vazinha. Depois, com o passar dos tempos, passou a cidade. Passou a vila. Foi distrito em 1950. Em 1950 ele já passou a vila. Aí era vila de Água Nova. Sim. Era vila de Pau do Ferro, pertencente a Pau do Ferro. Com o passar dos tempos, aí foi 50, e aí todos os meses havia missa e tinha muita frequência, era maravilhoso, era bom demais, era muito bom. Quando, aí de vila, quando foi em 1963, a 21 de outubro, aí passou a cidade. Só podia passar a cidade se fosse com o nome de Rafael Fernandes, que se fosse outro nome, não passava. E quem conseguiu isso foi Israel Nunes e José Fernandes de Melo. Mas, hein? Não, Nilton Silva de Oliveira, ele representava a vila de Rafael Fernandes como de Pau dos Ferros. Ele não era prefeito, ele era um representante do povo daqui, que se precisasse de alguma coisa, ia até o prefeito de Pau dos Ferros, e aí conseguia as coisas para cá. O primeiro prefeito eleito pelo povo foi Antônio Justino de Oliveira, no dia 24 de janeiro de 65, Antônio Oliveira não foi nomeado, Antônio Oliveira foi prefeito, Antônio Oliveira nunca foi nomeado não. Antônio Oliveira foi votado no dia 24 de janeiro de 1965. Aliás, ele já era casado comigo, e nós casamos no dia 11 de fevereiro de 64. Quando Rafael Fernandes já passou a cidade, aqui Rafael Fernandes já ficou prejudicado. Foi prejudicado novembro e dezembro de 63, 64. Por quê? Porque a política de Rafael Fernandes hoje, que passou a cidade naquela época, Rafael Fernandes ficou prejudicado porque a política desde aquela época que predominava aqui. Então, Antônio Oliveira, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma chapa de duas pessoas para ser votado para tirar o prefeito interino. Quando o Ria Santana tinha prefeito interino, essas cidades que foram junto com Rafael Fernandes, que passaram a cidade junto com Rafael Fernandes. E como era a política naquela época? A política daquela época era o seguinte: a gente votava nos candidatos de Pau dos Ferros. Quando Rafael Fernandes passou a cidade, o prefeito de Pau dos Ferros era Dr. Pedro Diógenes. Foi quem entregou a prefeitura Antônio Oliveira, eleito pelo povo. Aliás, eu tenho até o diploma dele, não tenho em mão, porque o ano passado fizeram aquela gincana e carregaram lá de casa e deixaram na prefeitura e está lá bolando. Mas que ele foi votado, foi ele agido. Mas eu vou voltar um pouco. Mas nessa época, acontecia os comícios, as festas? Acontecia, em 1900, e grande era. Agora, na de Antônio Oliveira não houve, porque Antônio Oliveira não teve comício não, porque foi assim.
Quando o Rafael Fernandes passou a cidade, então tinha 2 rapazes de Pau dos Ferros. Levi representava o partido de Egídio Chagas. De Egídio Chagas. E do PMDB. Não, Na época PMDB, MDB, era né? UDN, na época era UDN. UDN. E Antônio Oliveira tinha o candidato dele também, que era Geraldo Torquato, irmão de Dona Lindalva, de Dr. Zé Fernandes de Mello. Então, esses 2 homens saíram no município à procura de voto para serem eleitos no dia 24 de janeiro. Como eles não gostaram, não sei porquê, eles chegaram lá em casa e convidaram Antônio Oliveira, trouxeram o Egídio Chagas e fizeram um acordo para Antônio Oliveira ficar como prefeito, ser votado prefeito, primeiro prefeito, e Egídio Chagas, o vice-prefeito, que também foi votado, que hoje é um erro muito grande, as pessoas não votaram no vice-prefeito. Naquela época era votado. Mas, quando o Rafael Fernandes passou a cidade, o que eu quero que o povo saiba, que muita gente não sabe, é que a política daqui, ela é fogo de moturo desde essa época. Porque os candidatos eram Duca, de Chicó Almino, o marido de Chiquinho de Duca, e Dodoca. Antônio Oliveira preparou 2 chapas para esse povo votar, para tirar o prefeito interino. Mas tinha um senhor aí, que eu não vou dizer quem era, e eu até para dizer, Lira fez, nessa época era gente de Antônio Oliveira, aí fez, teceu um negócio que Duca fugiu do assunto. Duca fugiu, não quis ser candidato. Não queria ser candidato na chapinha que foi jogada para ele. Aí, correu em branco, sem cotas. Rafael Fernandes perdeu porque novembro de 93 ele tinha que receber as parcelas da cota, né? E em 64 também foi perdido. Não foi um desperdício? Foi. Com certeza. Não foi um desperdício. Com certeza foi um desperdício. Então aí, esses 2 homens que foram lançados e saíram no mundo, a procura de voto era muito pequeno, o eleitorado daqui era muito pequenininho. Mais ou menos quanto, Lio? Eu acho que não chegava nem a 300, viu, Sérgio? Era bem baixo, por aí, né? Eram 2 urnas. Talvez 200 votos. Então, 180 votos. 180. Por aí. Aí, eles acharam de bem Antônio Oliveira ficar como prefeito e Egídio como vice-prefeito. Essa eleição ocorreu no dia... Não, mas nesse tempo aqui, isso era diferente. Isso aí foi para trás, era quando era de Pau do Ferro. Vamos lá. Aqui não teve isso, não. Vai lá. Aí, pois bem, aí eles foram votados no dia 24 de 10 de janeiro, e a posse de Antônio Oliveira foi no dia 7 de fevereiro de 65 até março de 69. Antônio Oliveira foi prefeito 5 anos. E as festas, como eram? Sim. As festas... Tem tudo. Depois que Antônio Oliveira entregou... Antônio Oliveira, como foi candidato único, não teve aquela euforia que tem hoje, né? Não... Francisco disse, se lembra. Vamos deixar para ela cantar um pouquinho, né? Alguma marcha, alguma coisa assim. Não, as marchas políticas da época. No período de Antônio Oliveira não teve marcha não, viu, Sérgio? Não, foi como a de Nilton Silva, que também foi candidato único. Bom, aí entrou Cláudio em 70. Em 69 foi a eleição de Cláudio. Aí não, rapaz, aí já a coisa ferveu. Porque era Cláudio,